Mas esse hino diz: minha alma canta ao Senhor. Bendiga todo o meu ser, o meu interior, o meu coração, a minha alma, todo o meu ser. Todo o meu ser. Não é só o corpo. Não é balançar o corpo, né? Mas a alma está vazia, está contaminada. Nós só abrir os lábios, né, para mexer. Mas o coração está cheio de amargura. Mas esse hino diz, né? Minha alma canta ao Senhor, todo o meu ser. Amados, vamos ler as Sagradas Escrituras, livro de Êxodo, capítulo 15. Uma alegria ter a irmã Cida conosco. Irmã Cida está de volta para cultuar ao Senhor presencialmente. Porque eu tenho certeza que ao longe ela estava adorando a Deus com a sua alma, com o seu coração. Estava aqui pensando na igreja, pensando nos irmãos, no corpo de Cristo. Não estava aqui presente, mas o seu coração estava aqui. Nós louvamos a Deus por ela estar conosco hoje. E por ter vivido o extraordinário, que vai ser a palavra de hoje. Por ter vivido o extraordinário, porque o que aconteceu na vida da irmã Cida, podemos dizer que foi o extraordinário de Deus. O extraordinário do Senhor na sua vida. E é o que nós vamos compartilhar hoje. Estamos iniciando o ano de 2024. E Deus, Ele quer que você viva o extraordinário. Deus, Ele quer que você desfrute do extraordinário. Deus não quer que você caminhe pela razão, como nós ouvimos essa semana. Tão somente pela razão. Ou caminhe pelo homem, ou através do homem, mas que você caminhe. Que você viva o extraordinário de Deus. Que você viva o Senhor na sua vida. Êxodo capítulo 15. A partir do versículo 11. Êxodo capítulo 15, a partir do versículo 11. Que diz assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com teu amor conduzes o povo que resgataste. Com a tua força tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvem e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmurece. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar,
O Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles, mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tomando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia, cantando: cante ao Senhor, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amém. Amém. Sentai-vos, amados. Que você esteja aberto, que seu coração esteja aberto para o Senhor. Não deixe que a razão impere, mas que o Espírito Santo tenha lugar. Que o Espírito Santo tenha lugar na sua vida. O texto que nós lemos diz que Moisés, quando você lê esse texto, quando você lê, na verdade, esse cântico, porque nós estamos diante de um cântico de Moisés. Quando você lê esse cântico, você vê que Moisés, ele extasiou-se diante dos feitos gloriosos do Senhor. O coração de Moisés se alegrou, ou seja, foi muito mais que alegria. O coração de Moisés jubilou diante do Senhor, diante dos seus feitos. O texto diz, o cântico diz que ele ficou extasiado. Ele ficou maravilhado com os feitos do Senhor. Ele ficou abismado com os feitos do Senhor. Ele ficou extasiado com as maravilhas do Senhor. E aí então ele compôs esse cântico de grande alegria. E aqui ele começa a celebrar ao Senhor, ele começa a cantar, ele começa a falar aqui dos feitos do Senhor. Ou seja, a libertação do povo de Israel. Então ele vai falando aqui dos feitos do Senhor. Ele vai falando que Deus lançou no mar os seus cavaleiros. Ele vai falando aqui que Deus livrou o seu povo. Ele vai falando que o povo de Israel, caminhou em terra seca depois que o mar foi aberto. E ele vai falando aqui, ele vai colocando aqui os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor. Ele não vai colocando aqui algo natural, o que aconteceu, não. Ele vai falando do sobrenatural. Ele vai falando do extraordinário. Ele vai falando das maravilhas do Senhor, dos feitos do Senhor, mas os feitos extraordinários que Deus realizou. O povo estava escravizado, o povo estava preso, e por muitos anos o povo de Israel ficou preso, ficou escravizado. Mas chegou o momento da libertação, chegou o tempo da libertação. E esse cântico aqui, ele é rodeado de poesia, contando, o poder do Senhor, manifestando o poder do Senhor, a maneira portentosa que Deus fez, que Deus realizou. E nós vemos aqui, em outras palavras, um espetáculo de manifestações. Um espetáculo no sentido positivo. Quantas coisas Deus ele foi realizando. E quando começou essa realização, quando Deus começou a realizar aqui o sobrenatural, quando Deus ele chama Moisés, ele convoca Moisés. Quando nós voltamos lá no capítulo 3 de Êxodo, que Moisés ele sai para levar o seu rebanho para se alimentar.
O texto fala que ele começa a atravessar o deserto e ele vai caminhando. E eu quero crer que quando Moisés ele ficou nesse tempo, nesse período ali, pastoreando aquele rebanho lá em Midian, eu quero crer que nesse período ele foi conversando com Deus. Ele foi falando com Deus: Deus, o meu povo está preso. Deus, o meu povo está escravizado. Deus, a minha família está escravizada. Deus, aqueles que fazem parte do meu sangue, eles estão escravizados. Então eu creio que Moisés foi ali pastoreando aquele rebanho, mas foi falando com Deus: Deus, o meu povo, a minha família, eles precisam ser libertos, eles precisam ser restaurados, eles precisam sair da escravidão. E aí então chega esse período que Moisés, ele sai daquele lugar. Talvez onde Moisés ali estava, faltava água, faltava alimento. E Moisés então decide sair e procurar um lugar melhor, procurar uma melhor pastagem, procurar um lugar onde tinha água, onde tinha mais folhas verdes, para que o seu rebanho fosse alimentado. E Moisés, ele sai, ele vai caminhando. E a primeira maravilha, e a primeira obra potenciosa, o primeiro extraordinário que Moisés, ele presencia, é o anjo do Senhor numa sarça ardente. Ele vai parar nesse monte. E quando ele chega nesse monte, ele encontra ali uma sarça que arde. E o texto diz que essa sarça, ela não se consumia. Quando ele chega nesse lugar, ele se depara com esse extraordinário. Ele se depara com essa manifestação. E ali está o anjo do Senhor, no meio de uma sarça. E o texto diz que Moisés, ele olha para a sarça e ela não se consome. Ela não se consome. E o Senhor fala com ele, Isso é para uma outra ministração, mas o Senhor fala com ele: Moisés, Moisés. E Moisés responde: eis-me aqui, Senhor. Moisés já começa a ficar extasiado ali, diante dessa manifestação. Mas depois desse encontro com Deus, muitas coisas vão acontecendo. Meus amados, o Senhor poderia ter escolhido uma outra forma, uma outra maneira de mostrar, de manifestar, uma outra forma menos espetacular para aparecer para Moisés. Mas ele decide aparecer dessa forma. Ele decide aparecer desse jeito. Ele poderia escolher um outro jeito, uma outra forma. Poderia ir ao encontro de Moisés no meio do caminho, encontrar com Moisés. Mas ele decide aparecer lá no monte, diante de uma sarça ardente. Uma maneira sobrenatural, extraordinária, espetacular. E a narrativa segue. Moisés então, ele atende o chamado do Senhor. E chega o tempo, o momento de o seu povo ser liberto, ser restaurado. Deus, ele chama Moisés e levanta Moisés para restaurar o seu povo. E a narrativa segue destacando as 10 pragas como ação sobrenatural de Deus. E nós conhecemos a história, mas é uma forma, é uma maneira sobrenatural que Deus usou para libertar o seu povo. Ele conversou com Moisés, alertou Moisés: Moisés, eu vou endurecer o coração do rei. Olha, o rei não vai permitir que meu povo seja liberto. Mas em outras palavras, Deus disse para ele: mas fique tranquilo, Moisés, porque eu vou usar o sobrenatural. Moisés, fique tranquilo, porque eu vou usar o extraordinário para libertar o meu povo. Eu vou usar o extraordinário para libertar a sua família. Eu vou usar o extraordinário
para sacudir aquele lugar. E aí então, nós encontramos aqui as 10 pragas como ação sobrenatural de sinais. E Deus então falou para Moisés: Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Saberão que eu sou o Senhor. Saberão que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Deus poderia usar uma forma menos sensacionalista, mas como nós cantamos aqui, Ele está no controle, Ele controla todas as coisas. No controle tu estás. Ele faz do jeito dele, da maneira dele. E Ele então decide usar essas maneiras, essas formas, para libertar o seu povo. E Ele faz então essa manifestação, supremacia. Ele faz essa manifestação que o homem natural não entende, que o homem carnal não entende, que o faraó, que o rei não entendeu, não compreendeu, lutou contra o Senhor, mas foi a maneira que Ele usou. Ou seja, foi a maneira que Ele usou para revelar, para mostrar a sua mão pesada sobre os egípcios, para mostrar que a sua vontade prevalece, para mostrar que Ele tem um poder sobre todas as coisas. Ele é um Deus de sinais, prodígios e maravilhas. Ele é um Deus que faz o sobrenatural. Repito, o homem natural não entende, mas aquele que anda em espírito, aquele que anda no Espírito, aquele que depende de Deus, ele entende, ele compreende que é Deus que faz, que é Deus que realiza. É aí o povo então sai do Egito e começa a presenciar a ação sobrenatural de Deus, os dirigindo pelo deserto, os dirigindo por aqueles lugares secos. E a palavra do Senhor diz: o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Ação sobrenatural de Deus. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho. Para onde nós vamos? Como nós vamos? De que jeito nós vamos? Deus estava ali usando o sobrenatural, usando o extraordinário para guiar o seu povo, para conduzir o seu povo, a fim de que caminhassem dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. É claro que no meio do povo ali, muitos que estavam ali aguardaram esse momento da libertação, aguardaram esse momento. Mas infelizmente tinha outros que ali estavam, que duvidavam do agir do Senhor. E aí você imagina então o povo vendo, aquela coluna de fogo à noite, guiando o povo, aquele fogo, aquela coluna, aquela parede, iluminando o povo à noite, guiando o povo à noite, e muitos olhando e dizem: esse é o nosso Deus,
Esse é o nosso Deus, é Ele realizando o sobrenatural. Amados, Ele é o Deus de toda instrução, Ele é o Deus de toda sabedoria. Ele é o Deus do sobrenatural. E mal aquele povo tinha saído lá do Egito, e aí eles se deparam com o Mar Vermelho. E eles olham, está lá o exército egípcio atrás, e o Mar Vermelho diante deles, e eles naquela perseguição. Mas mais uma vez, nesse momento, eles passam a contemplar o sobrenatural de Deus. Mais uma vez eles contemplam ali o sobrenatural de Deus. Deus chama Moisés, tem uma conversa com ele, mas nesse inteirinho, muitos ali no vídeo de Moisés: Moisés, como que nós vamos fazer, Moisés? Olha o mar, Moisés. Mas quantas coisas Deus já tinha feito, já tinha realizado. E tinha muita gente ali ainda duvidando do sobrenatural de Deus. Muita gente ali duvidando daquilo que Deus poderia fazer e queria fazer na vida deles. E isso acontece com muitos de nós hoje. Por isso que a palavra do Senhor é essa: abra o seu coração. Deus nos chama para um relacionamento sobrenatural. Abra o seu coração, porque Deus nos chama para um relacionamento sobrenatural com Ele. Deus não quer que andemos, que você ande no caminho da razão, não. Deus, Ele quer que você experimente o sobrenatural. Deus, Ele quer que você experimente o extraordinário. Mas para que isso aconteça, é necessário que você abra o coração, é necessário que nós abramos o nosso coração para Deus. Muitos naquele tempo abriram o coração para o Senhor e experimentaram o sobrenatural, mas muitos resistiram. Não. Muitos resistiram. Moisés, como nós vamos fazer? Muitos resistiram, se levantando contra Moisés. Muitos resistiram, se levantando contra Deus. Por isso que ficaram no meio do caminho. Porque se levantaram contra Deus, resistiram. Mas nesse momento aqui, muitos começam a experimentar o sobrenatural de Deus. Quando Moisés então estende a mão sobre o mar, e o texto fala que um forte vento oriental que soprou por toda aquela noite fez retirar-se o mar. O texto é muito claro. Ele diz que um vento oriental que soprou por toda aquela noite. Pense, reflita, amados, esse vento, esse sopro por toda a noite. E o texto diz: fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel então passaram a entrar no mar, mas em terra seca. Trazendo para a nossa realidade, eles não pisaram na lama, né? O texto diz que eles pisaram em terra seca. É o extraordinário de Deus, é o sobrenatural de Deus. Eles pisaram em terra seca. O texto diz que as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda.
o sobrenatural de Deus. Uma parede de água à direita, outra parede à esquerda, e no meio tudo seco. Meu Deus, o povo passar. E você imagina ali o povo andando, caminhando, e talvez uns olhando ali. Meu Deus, o que é isso? Está tudo seco. E as águas ali como um muro, como uma parede, direita e esquerda, e o povo atravessando, e o povo andando. Sobrenatural de Deus, meu irmão. Abra o seu coração para o sobrenatural de Deus. Pare de pensar, de falar, de verbalizar que é impossível. Não. Para Deus tudo é possível. Para aquele que abre o coração para Ele, é possível. Para aquele que abre o coração para Ele, diz: eu creio, é possível. Deus, Ele quer ter esse relacionamento com você. Deus, Ele quer que você viva esse tempo, esse novo tempo com Ele, do sobrenatural. E mais uma vez o povo tem provas aqui do livramento do Senhor e do seu cuidado. E durante todo aquele tempo que o povo vai andando pelo deserto, eles vão experimentando o sobrenatural de Deus. Porque cada caminhada, cada etapa ali, eles iam experimentando o sobrenatural de Deus. Deus diz para Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Deu-lhes também água da rocha. Disse-lhe o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. O Deus que sustenta, Deus que tira a água da rocha, o Deus que traz existência àquilo que não existem. Deus fazendo o sobrenatural, Deus manifestando o sobrenatural. Mas nessa caminhada, Deus, Ele preservou aquilo que poderia ser corroído. Sabe aquela traça que corrói? Sabe aquele cupim que vai entrando lá no armário de casa, vai entrando lá e vai. Logo, está tudo perdido. Logo tudo se perde. E o povo, eles estavam diante de uma situação que algo poderia ser corroído. Por exemplo, as suas roupas, os seus calçados. Porque eles não caminharam um dia, não. A caminhada foi longa. A caminhada foi longa. Mas olha o que a palavra do Senhor diz. Algo poderia ser corroído, mas o texto fala: 40 anos os conduzi pelo deserto. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou o vosso pé a sandália. Não se tornaram um bando de esfarrapados vagueando pelo deserto. Ou seja, o Senhor cuidou da aparência dos seus filhos, abençoando-os, preservando a sua estima, preservando a alegria deles. Ou seja,
Eu imagino que eles caminhavam e olhavam, peraí, nossa, minha veste está inteira, meu calçado não gastou não. Olhavam para eles mesmos, parece que eu não envelheci. Olha como eu estou caminhando por esse deserto, olha como nós estamos, olha como você está. Amados, ação sobrenatural de Deus, maravilhas, sinais, livramentos, direção do Senhor, livramento do Senhor, provisão, preservação. Esses são alguns exemplos que a Bíblia mostra para nós, que o Senhor nos chama para um relacionamento sobrenatural com Ele. E esses são apenas alguns exemplos que marcou a história do povo de Israel. Alguns exemplos para você entender e compreender um pouco o sobrenatural de Deus. É isso que Deus nos chama. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, de igual modo aconteceu com a igreja de Atos dos Apóstolos. Deus realizou milagres, prodígios e maravilhas. E de igual modo, Deus quer fazer com você. De igual modo, Deus quer fazer conosco. De igual modo, Deus quer fazer contigo, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. De igual modo, Ele quer fazer, Ele quer realizar o sobrenatural. De igual modo, Deus Ele quer realizar, ou Deus Ele quer fazer algo de maneira espetacular. Mas é preciso que você abra o coração. É preciso que você abra o coração para Deus. É preciso que você, em outras palavras, abandone toda a cultura do Egito. Porque o Egito era razão. O Egito era ego. No Egito era o homem carnal, era o homem natural. Era o homem que controlava as pessoas. E Deus Ele quer que nós abandonemos essa cultura. Essa cultura de dúvida. Essa cultura de ego. Essa cultura racional. Essa cultura que muitas vezes nós somos controlados pelas pessoas. Se eu fosse você, eu não fazia, porque não vai dar certo. Se eu fosse você, eu não ia por esse caminho, porque se eu fosse você, eu não agiria assim. É o caminho carnal, é o caminho do homem natural, é o caminho da razão, é o caminho racional, é o caminho controlado pelas pessoas. Mas Deus, Ele quer que nós tenhamos com Ele um relacionamento sobrenatural. Relacionamento sobrenatural que você vai e fala: Deus é comigo. Deus vai fazer, Deus vai realizar. Eu creio que Deus vai fazer. Sobrenatural é quando a irmã Cida vai para o hospital para uma cirurgia e faz duas. O hospital podia falar: olha, dona Cida, foi marcado só uma cirurgia, então a senhora vai ter que voltar aqui outro dia para fazer outra cirurgia, porque só está marcado uma aqui. Mas quando eles olharam, falaram: não, mas espera aí,
tem duas situações aqui, nós vamos fazer as duas aqui. Nós vamos fazer as duas hoje, aqui e agora. Isso é o sobrenatural de Deus. É caminhar com o coração aberto, é caminhar sobre a dependência de Deus. Ou seja, o Senhor pode fazer, o Senhor quer fazer, é o sobrenatural. Você imaginou o que Moisés ouviu caminhando com o povo, sendo humilhado, xingado, desprezado, colocando em dúvida, em xeque? Foi Deus mesmo que te escolheu? Foi Deus mesmo que escolheu Moisés? Olha a situação que nós estamos. Mas Deus falou: eu vou mostrar através do sobrenatural para eles. Eu vou mostrar através do sobrenatural. Deus falou: eu não vou mostrar o que eles estão acostumados a ver e fazer. Não, eu vou mostrar o que eles nunca viram. Eu vou fazer o que eles nunca presenciaram. Eu vou fazer o que eles nunca sonharam. É isso que eu vou fazer. Então, meus irmãos, nesse ano de 2024, começamos a caminhar nele. Abra o seu coração para ter esse relacionamento sobrenatural com Deus. Ah, pastor, mas já me disseram que isso é impossível. Já me falaram que isso tá. Falaram também para Moisés. Falaram também para o povo. Mas como nós falamos aqui, Deus ele poderia usar outros meios para fazer milagre, para fazer o sobrenatural. Deus podia fazer. Mas Deus usou rã, Deus usou serpente, Deus usou gafanhoto, Deus usou e foi. E foi usando para que o povo entendesse, para que o rei entendesse que Ele é Deus, que Ele é soberano, que Ele é Senhor nos céus, que Ele é absoluto. E não somente o povo do Egito viu o sobrenatural, mas o seu povo, os seus filhos viram o sobrenatural de Deus. Então abra o seu coração para o sobrenatural de Deus. Abra os seus ouvidos para o sobrenatural de Deus. Porque muitas vezes nós não vivemos, não presenciamos. A gente fica com o pé atrás, né? A razão fala mais alto. O coração natural, carnal, fala mais alto. Mas o Senhor nos convida hoje para um relacionamento sobrenatural com Ele. Ele convida você hoje para um relacionamento sobrenatural. Então abra o seu coração para Ele. Amém? Vamos orar. Sendo redundante, vamos orar em dupla de 2. Um olhando para o outro. Faça oração: Senhor, que possamos viver o sobrenatural contigo. Senhor, eu quero viver o sobrenatural contigo. Senhor, eu quero experimentar o sobrenatural. Deus, ó a irmã Vera aqui sozinha, ó. Kelly, a irmã Vera aqui sozinha, ó. Tem 3 ali atrás, ó. Dupla. Aí se não der dupla, faz trio. Mais dupla. Ore, fale: Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Deus, eu quero viver o sobrenatural. Senhor, eu quero abrir o meu coração para ter esse relacionamento sobrenatural com o Senhor,
para ter esse relacionamento mais próximo contigo, para ter esse relacionamento do extraordinário contigo, para ter esse relacionamento, ó Deus, sobrenatural, que só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode realizar. Senhor, remove do meu coração toda dúvida, remove do meu coração toda incredulidade, remove do meu coração as incertezas, remove do meu coração toda dúvida, remove do meu coração toda falta de fé. Ó Deus, que meus ouvidos sejam abertos para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. Os meus ouvidos estejam abertos para ouvir as Tuas promessas, que tem no Senhor o sim, que tem em Ti o sim, para viver esse sobrenatural, para viver esse relacionamento sobrenatural. Oh Deus, eu quero viver isso, eu quero sentir isso, eu quero participar disso na minha vida, seja no meu trabalho, seja na minha família, seja lá nos meus estudos quando eu retornar, seja no dia a dia, seja aqui na igreja. Eu quero viver isso, ó Deus, na minha vida. Eu quero viver esse extraordinário, seja nos lugares onde eu for, eu quero viver esse extraordinário da minha vida. Vai orando, vai falando com o Senhor, abre o seu coração para Ele, derrama esse coração diante dEle, peça ao Espírito Santo que remova da sua mente, do seu coração, toda dúvida, para que você viva o sobrenatural de Deus na sua vida, para que você viva o extraordinário dEle na sua vida. Fale com Deus, para que você possa já nesses primeiros passos viver, desfrutar do extraordinário do Senhor na sua vida. E não deixe, não permita que pessoas como o povo de Israel, foram lá, para infernizar, foram lá para encher os ouvidos de palavras negativas, dizendo como vamos conseguir, não vai dar certo, não tem jeito, não tem condições. Mas o Senhor Deus, Ele foi mostrando, Ele foi se revelando, Ele foi realizando o extraordinário, o sobrenatural. Ele foi se manifestando ali, do seu jeito, da sua maneira, mostrando o sobrenatural, para que as pessoas vissem que Ele é Deus, que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele tem um domínio sobre todas as coisas, que aqueles que esperam nele, que confiam nele, Ele faz as coisas acontecerem. Então remova do seu coração hoje a cultura do Egito, a cultura desse mundo racional, a cultura desse mundo natural, controlado pelas pessoas, e seja controlado pelo Espírito Santo, e seja controlado por Deus, e viva o sobrenatural do Senhor na sua vida. Pai, nós oramos, Pai, nós clamamos ao Senhor, nós rogamos a Ti, ó Deus, nessa noite, nesse culto, nesse tempo de celebração, Senhor, que nós possamos viver, Pai, esse relacionamento sobrenatural com o Senhor, que nós possamos viver esse novo tempo, Pai, que nós possamos viver essa nova vida, que nós possamos viver, ó Deus, o sobrenatural, Pai, na nossa vida, Senhor Jesus, ó Deus, aonde formos, aonde estivermos, Pai, nós possamos viver, ó Deus amado, esse novo tempo, Senhor Jesus, na nossa vida. Tira, Senhor, remove de nós, ó Deus, toda dúvida, remove de nós, Senhor, toda incredulidade, remove do nosso coração, remove da nossa mente, meu Senhor Jesus. E assim como seu povo, e assim como Moisés, e assim, ó Deus, como outros personagens bíblicos, assim como outros homens e mulheres viveram o sobrenatural, que nós possamos, Senhor Jesus, que nós possamos, Deus, viver o sobrenatural, para que nós possamos testemunhar, Senhor Jesus, às futuras gerações,
os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor em nós e através de nós. Ó Deus, eu oro, Senhor, por esta igreja, eu oro por cada família representada aqui, Pai, eu oro por cada mãe que aqui está, Senhor Jesus, para que Ele possa, ó Deus amado, ministrar, Senhor, na sua casa, para que eles possam ministrar na vida dos seus filhos, para que eles possam ministrar nas suas famílias. Ó Deus amado, eu oro, Senhor Jesus, para que eles sejam, Senhor, meu Deus, renovados, para que eles sejam, Senhor, vivificados, meu Senhor Jesus, possam, meu Senhor amado, experimentar, viver tudo aquilo que o Senhor já preparou, já reservou para nós, já separou para nós. Pai, tudo está preparado. O que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração para vivermos, para desfrutarmos do sobrenatural do Senhor. Ó Deus, oramos, Senhor Jesus, por aqueles que aqui não estão, Senhor, que eles sejam tocados, que eles sejam, ó Deus, ministrados, que eles sejam alcançados, Senhor Jesus, e possam também, Pai, testemunhar, possam também, Deus, vivenciar o sobrenatural do Senhor na vida deles. Ó Deus, é a nossa oração, Pai, é a nossa gratidão e é o nosso pedido em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.